boas-vindas agora para o grupo. E lembrando que hoje nós estamos às quintas-feiras, né? São palestras e vivências que a Aurora, Associação dos Terapeutas Artísticos, promove às quintas-feiras. Por enquanto, temos 3 quintas-feiras ao mês, com 3 ciclos diferentes de palestras. Nós temos o primeiro ciclo, que vai completar 1 ano, que é o ciclo do desenvolvimento do caminho interior do terapeuta, que foi iniciado para os alunos da formação em terapia artística. Aí nós inauguramos agora um ciclo. Normalmente esse ciclo acontece no final do mês. Inauguramos o segundo ciclo, agora o mês passado, que é o ciclo de vivências artísticas, onde nós tivemos um desenho de lápis de cor de uma Madonna bizantina. Teremos agora, no próximo dia 16, mais um ciclo, que seria também desenho com lápis de cor. São terapeutas artísticos que estão fazendo esses encontros, e nós teremos desenhar é pensar com as mãos. Estão todos convidados agora para o próximo dia 16. E hoje nós temos o privilégio de estar iniciando mais um ciclo, que é o ciclo A Arte de Curar. E para inaugurar esse ciclo, nós temos assim o prazer e o privilégio de ter aqui o Dr. Michael Iari, que também é professor da nossa formação. E com enorme alegria, Michael, nós desejamos a você um bom início e que continue bastante tempo conosco. Então, eu vou lhe dar a palavra e vou pedir que você se apresente, por gentileza. Uma boa noite. Muito boa noite a todo mundo. Boa noite nessa noite fria e gostosa, né? Nessa época joanina. Meu nome é Michael, tenho 43 anos. Eu sou médico antroposófico, sou médico de família e comunidade. Fiz pós-graduação em geriatria e cuidados paliativos. E hoje eu trabalho no SUS, voltei ao SUS, que é muito legal, assim, está sendo uma experiência muito boa. Trabalho hoje num centro de referência em geriatria, aqui na cidade de Paulínia, aqui pertinho de Campinas, eu moro em Campinas. E trabalho no consultório particular também, com medicina antroposófica, né? Medicina de família e comunidade. E, bom, é um prazer estar aqui, um prazer mesmo. É uma honra mesmo estar inaugurando esse ciclo. Espero que todo mundo troque muito, que a gente aprenda muito um com o outro, né? E é uma alegria. É interessante como o que a gente vive a partir agora dessa via digital é muito ruim, né? É péssimo, é horroroso. Não tem jeito de me convencer que isso é maravilhoso, né? Por outro lado, é incrível, né? Porque já vi aqui que tem gente de todos os lugares, assim, né? Então, o benefício é muito grande. Então, a gente está aprendendo com isso, né? A olhar esses lados bons, se conectar com esses lados bons, né? E fazer isso é muito bom de outro lado. Então, a gente precisa ir aprendendo a tirar o melhor, né, dessa via. É assim a vida, né? A gente vai aprendendo com isso, né? É que espero que todos vocês, mas eu sinto muita falta dessa nossa troca ao vivo e a cores, né? A presença é insubstituível, né? É insubstituível. Por outro lado, olha aí, nossa, tem gente de Fortaleza, olha que legal. Fortaleza, Curitiba, alguém falou aí Santo Antônio do Pinhal, então isso também é muito bom. Então, ótimo. Muito bom. Sejam todos bem-vindos. Gente, o que a gente vai falar hoje é algo muito bonito. Eu fico emocionado, assim. É algo muito bonito mesmo. É algo muito importante que a gente fale sobre isso, que a gente estude e que a gente consiga praticar, que é o mais importante, né? A gente vive tempos que são muito difíceis, né? Muito mesmo.
transformações muito importantes, mas muito dolorosas, né, o que a gente vive. E então é importante que a gente se conecte com esses conteúdos e consiga trazer esses conteúdos para dentro do coração, consiga pensar sobre esses conteúdos, consiga pulsar assim dentro desses conteúdos para colocar esses conteúdos na prática do dia a dia, né? Isso é um chamamento, tudo o que de ruim a gente está vivendo é um chamamento para tudo o que de bom a gente pode fazer a partir disso, né? Então, lá vamos nós, né? Eu vou começar com um verso do Steiner, que é muito adequado para os nossos dias. Vamos ver se todo mundo me ouve. Vamos lá. Repousam no fundo da minha alma as boas e as más sortes. O que de bom diariamente me aflui, quero notar. Nisso se me mostra o que os deuses fizeram de mim. O que de grave às vezes me aflui, quero suportar. Nisso se me mostra o que eu mesmo posso fazer de mim. Agradeço a minha boa sina, como vivo agora. Agradeço ao meu vigor na má sina, a força que pode conduzir-me subindo na vida. Quem crê que só a boa sina promove, a má sina só curva. Esse não vê o ano, mas somente o dia. Há um Deus dentro de mim, há um mundo ao meu redor. Se estiver ouvindo o mundo, ao meu Deus ouço melhor. Então é bem adequado o que a gente está vivendo, eu acredito, né? As boas e as más sinas vivem profundamente na nossa alma. E aí vai depender do que a gente faz com isso, né? Então, também o que a gente está vivendo nesse século XXI, e principalmente a partir de 2018, eu diria, agora 2020, a plenos poderes, é essa possibilidade, né? A gente tem uma possibilidade imensa de uma mudança mais profunda em cada um de nós, né? Uma mudança que precisa acontecer em cada um de nós, no nível individual. Cada um de nós precisa conseguir ir se transformando ao máximo que conseguir, né? E se a gente consegue fazer isso, a gente tem uma possibilidade, finalmente, de criar comunidades mais fortes, né? Mais poderosas. Alguém me perguntou do verso, eu posso passar o verso sem dúvida, gente. Eu passo o verso para a Vera passa para todo mundo. Não se preocupem. Querem que eu leia de novo? Acho que é bom. Vou ler de novo. Repousam no fundo da minha alma as boas e as más sortes. O que de bom diariamente me aflui, quero notar. Nisso se me mostra o que os deuses fizeram de mim. O que de grave às vezes me aflui, quero suportar. Nisso se me mostra o que eu mesmo posso fazer de mim. Agradeço a minha boa sina como vivo agora. Agradeço ao meu vigor na má sina, a força que pode conduzir-me subindo na vida. Quem crê que só a boa sina promove, a má sina só curva. Esse não vê o ano, mas somente o dia. Há um Deus dentro de mim, há um mundo ao meu redor. Se estiver ouvindo o mundo, ao meu Deus ouço melhor. Então, é um chamamento muito direto para a gente conseguir estar conectado, na verdade, com o mundo espiritual, né? Se a gente tem uma conexão com o mundo espiritual, cada um à sua maneira, a gente consegue criar esse bom suporte, esse suportar as coisas graves que estão acontecendo com todos nós, né? E com todas as pessoas que a gente conhece, os amigos, a família, as pessoas do trabalho, e assim por diante, né? Então, se a gente cria um bom suporte e conectados a uma espiritualidade verdadeira,
a gente tem muito que ganhar, né? Eu já tenho ouvido histórias incríveis, né? Seja dos meus pacientes, sejam lá dos velhinhos que eu estou cuidando agora. É incrível tudo que está acontecendo, né? É muito grave, é muito difícil, mas é muito bom de outro lado, porque é uma chance incrível mesmo que a gente está tendo de transformação, né? E aí poder falar então de trimembração na salutogênese é bem legal. Vamos lá. Vamos nós. Primeiro, é importante a gente sempre lembrar dessa conexão, ou seja, nós somos um resultado ativo, nós somos um resultado vivo de todo o macrocosmo, né? O que o ser humano é? O ser humano é, de fato, o microcosmo do macrocosmo, né? Nós somos uma síntese em plena atividade do macrocosmos, né? E o macrocosmo, ele na sua sabedoria imensa, ele se mostra através de nós. Esse macrocosmos é tudo que nós expressamos, na verdade, tudo que nós somos, é uma atividade viva do macrocosmo, né? A gente não pode se esquecer disso, né? Nós estamos aqui no planeta Terra, a gente respira e pulsa com o planeta Terra, mas a gente só respira e pulsa com o planeta Terra porque o planeta Terra é vivo, né? Então a gente tem uma vida com o planeta Terra e a gente tem uma vida que a gente é responsável pela vida do planeta Terra. Só que esse planeta está ligado macrocosmicamente com tudo o que nos cerca, né? Então, toda essa atitude macrocósmica se sintetiza, digamos assim, se mostra, se revela no planeta Terra através de nós, né? Ou através de nós, que aí a gente decide o que a gente faz com isso com o planeta, conjuntamente com o planeta Terra, né? Então, as questões, por exemplo, do meio ambiente, elas nunca foram tão importantes. Tudo que tá acontecendo não são expressões isoladas, muito menos separadas de nós, né? São expressões de todas as decisões que a gente vem fazendo através de toda a vida aqui na Terra, né? E isso mostra muito bem o quanto a gente é responsável pelo planeta e pelo próprio macrocosmos. Isso é muito importante, porque depois do mistério do Gólgota, né, a partir, então, a partir do domingo de Páscoa, a gente poderia dizer, que existe, de fato, então, toda uma responsabilidade do ser humano com o macrocosmos, né? Agora, não é apenas o macrocosmos que vai determinando a vida na Terra, mas é cada vez mais a vida na Terra que vai determinando o macrocosmos. As coisas estão conosco, a bola está com a gente. E o que a gente faz disso determina em larguíssima escala o que está acontecendo. Então, isso é muito... Eu acho isso muito assustador, para falar a verdade, porque é uma imensa responsabilidade nossa, né? E se a gente conseguir fazer esse caminho de evolução espiritual interno, individual, que se expressa no externo, né, que aflui para a comunidade, aí a gente realmente tem uma grande chance de fazer disso tudo uma coisa maravilhosa, né? E os perigos estão aí. Se a gente não fizer isso, primeiro no nível individual e depois em comunidade, a gente, de fato, corre um enorme perigo, né? Então, o assunto, o que está por trás desse assunto, o que está através desse assunto é isso. Nós somos microcosmo do macrocosmo. E nós somos esse microcosmo pulsando uma expressão muito anterior ao próprio evento do que é a humanidade, que é a própria trindade, né? A trimembração, ela se revela em todas as coisas vivas, em todo o universo conhecido,
em todas as atitudes do ser humano, da alma do ser humano, mas essa trimembração é o que faz, né? É o que expressa, na verdade, a Trindade. A trimembração é uma expressão viva da Trindade. E é interessante perceber isso também em todas as culturas, né? Na cultura mais oriental, a gente pode falar de Brahma, Vishnu e Shiva, não é assim? Na nossa cultura ocidental cristã, a gente pode falar de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Né? E quando a gente fala, então, em antroposofia, aí o Steiner é categórico, né? O coração da antroposofia é a cristologia, é o estudo da cristologia, e é o estudo da manifestação e dos mistérios do que é a própria trimembração. Né? Nós somos uma expressão da trimembração. A trimembração se faz através de nós. E toda cultura humana pode expressar essa trimembração. Então, essa é uma primeira a gente não pode se esquecer disso no nosso dia a dia. O mundo é trimembrado. Tudo é trimembrado. Eu posso trimembrar uma organização, uma empresa. Eu posso trimembrar um governo. Eu posso trimembrar uma comunidade. Eu posso trimembrar uma molécula. Eu posso trimembrar tudo. Né? Por exemplo, o que a economia viva tem discutido, né? O pessoal da economia viva tem discutido cada vez mais, é maravilhoso. Né? Eu estava comentando ontem com a Cissa aqui que o Steiner ainda deve morrer de dor lá no mundo espiritual, porque eu acho que a gente ainda não entendeu o que é trimembração social, e eu acho que a gente ainda não consegue fazer, porque a gente nem entendeu esse troço, né? E, na verdade, a gigantesca contribuição do Steiner ao trazer para a gente a trimembração do organismo social, né? E, nesse sentido, tudo que a gente vive politicamente no mundo, das questões das oposições, né? A questão das polarizações. Então, aqui vem outro conceito fundamental, que é esse conceito do dois, da polarização. A polarização, a própria dualidade, ela é muito importante. Mas ela, quando fica apenas na dualidade e na oposição, por ela mesma, não dá coisa boa, não gera frutos. É interessante perceber o que gera frutos na vida, seja na vida individual, seja na vida comunitária, seja na cultura, seja nas organizações, sempre é algo que pulsa através de uma trimembração. O que frutifica, o que constrói, o que transforma, o que redime, sempre vem através do três. Quando a gente fica no 2 e só no 2, dá ruim. Não dá coisa boa, porque falta um terceiro elemento. E é importante a gente lembrar do seguinte: na verdade, só existe o 2 para nascer o 3. Então, como é que é isso? Assim, eu adoro falar isso. Pensa comigo. Quando a gente tem duas coisas opostas, que se interdependem, né, isso só faz sentido para nascer o 3. O 2 precisa gerar o 3. Isso é uma lição para nós todos, para a humanidade. Né? Se a gente fica só entre Corinthians e Palmeiras, não é assim? Só entre PT e PSDB, só entre opostos que se interdependem, mas não se conversam, eles não constroem. A oposição, apenas ela, não constrói nada. E o primeiro mistério que a medicina antroposófica conseguiu desvendar na fisiologia, através da fisiologia, é que, na verdade, o que gera o 2, o que gera dois polos, na verdade, é o 3. Então, como é que é mesmo?
Do ponto de vista espiritual e do ponto de vista invisível, se existe 2, é porque o 3 é que gerou o 2. Algo que ainda está envolto, não está revelado, fez surgir 2, fez surgir uma oposição, fez surgir algo que fica separado e bastante diferente em cada polo. Mas a força geradora do 2 é o terceiro elemento. Aquilo só faz sentido para algo construtivo, para algo vivo, se o 3 se revela. Então, por exemplo, olha só que interessante. Por exemplo, para os gregos, a hora que surgiu a polis e surgiu a questão da política. Quando surgiu a política e quando tudo isso afluiu até Roma, surge o que é o judiciário, o que é o executivo e o que é o legislativo. É um exemplo. Os 3 poderes. Se os 3 poderes funcionam, existe um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio relativo, um equilíbrio vivo. Assim? Agora, se existisse só 2 poderes, não teria como fluir uma vida social saudável. Né? Claro que quando hoje a gente olha a política e olha os 3 poderes, ainda mais no Brasil, né, não vamos nem entrar nesse assunto, que a gente vai começar a chorar ou a xingar, então não vem ao caso, mas a origem espiritual dessas questões é essa. Né? Se eu tenho algo que é trimembrado, existe uma chance a partir daí. Se existe uma lógica trimembrada viva, dinâmica, algo de bom pode surgir, algo de bom pode frutificar. A gente não pode esquecer isso. Toda a vida espiritual, ela depende da manifestação de algo trimembrado. Algo, por exemplo, que se mostra numa autoconsciência brilhante, luminosa, em oposição a uma profunda inconsciência mais escura. Se eu tenho esses polos, é porque um terceiro elemento os criou. E agora, através do meio, através do que é essa questão, a gente vai ver do pulso, né, e da respiração, eu consigo, então, conhecer os 2 polos, sem ficar totalmente em um só. Né? E quanto mais eu conheço um polo, mais automaticamente eu tenho chances de ir conhecendo outro polo. E aqui automaticamente não tem a ver com ser autômato, não. Tem a ver muito mais com o conhecimento de um polo. Quando eu conheço bastante bem o que é autoconsciência, eu devo a minha autoconsciência a minha profunda inconsciência. Então, esse é um exemplo. E eu só posso fazer isso, eu só posso ir criando uma vida que seja calorosa. Isso é bom. Eu só posso estar dentro de uma vida calorosa se eu tenho esses 2 polos conhecidos a partir de um centro de calor. Se eu fico só na luz ou só na escuridão, eu não tenho como conhecer o centro. Agora, se eu venho desse centro caloroso, eu tenho como conhecer uma luz gigantesca e tenho como entrar na escuridão. Né? Fazer um caminho que Steiner chama de caminho místico, seria entrar na escuridão. Na antroposofia, a gente segue um caminho luminoso. Né? A gente vai pelo desenvolvimento das coisas da luz, relacionadas à luz. Né? Só que, na verdade, a gente só tem esse poder porque antes disso é gerado um calor primordial. Como nós somos calor, a gente tem como conhecer a luz e tem como conhecer a escuridão. Então, isso é outra coisa importante. Primeiro, eu sou o microcosmo do macrocosmo. Como que isso se expressa? Sempre se expressa através do 3. Como é que surge o 3? Antes de surgir o 3, surge 2. Por exemplo, quando a gente estuda embriologia,
e a gente estuda gametogênese, como é que os gametas se formam, né? A gente vai perceber que existe na biologia uma separação maravilhosa do que é ovário até chegar à construção de um ovo, de um ovário, e o que é espermatozoide, né? São células que estão com a metade do material genético, exatamente a metade do material genético de todas as minhas células. Eles estão absolutamente opostos, eles têm inclusive características opostas. Um é muito rápido, o outro é muito lento. Um é mais viscoso, o outro é muito luminoso. E a gente fala assim, né? Os embriologistas antroposóficos falam assim, eles sentem saudade um do outro. Eles se atraem. E é tão interessante que uma terceira força invisível aos nossos olhos físicos, né? Uma terceira força que gera essa oposição entre óvulo e espermatozoide. Quando o espermatozoide encontra o óvulo, e quando esse óvulo permite que o espermatozoide entre no óvulo, finalmente, então, o terceiro elemento se mostra agora visível. Então, é tão bonito ver, por exemplo, na embriologia, como o desenvolvimento, como o surgimento de um novo ser humano surgiu por uma oposição. Essa oposição que é bastante diferente, pelo menos no nível biológico, muito diferente uma da outra. Mas isso tem um sentido maior, né? E o sentido maior é o surgimento do próprio ser humano. E agora a embriologia vai desvendando, vai tirando o véu e vai fazendo então surgir esse terceiro elemento, que é o próprio ser humano. Então é tão lindo perceber como o 2, na verdade, é o resultado de uma terceira força. Isso é muito lindo. Mas nós vivemos numa época em que isso está absolutamente expresso, mas como a gente vive num materialismo muito ferrenho, a gente fica nas oposições, não é assim? A gente fica nas oposições, a gente vive nos polos, a gente vive de simpatia e antipatia, a gente vive no preto e no branco, né? E essas oposições geram coisa ruim se isso não está ligado num sentido maior, que é o terceiro elemento. Então, trimembração é uma expressão espiritual de algo que frutifica, algo que pode fazer surgir as coisas boas da vida, né? Uma evolução espiritual. Essa evolução espiritual que pulsa através da trimembração pode gerar, então, o próprio desenvolvimento do macrocosmo. E a expressão sintética disso é cada ser humano, né? Em cada ser humano, a Trindade pulsa através dele, né? Se ele consegue reconhecer isso, porque ele veio disso, ele é isso, o ser humano. Se ele consegue agora, encarnado na Terra, conhecer de novo isso, ou seja, reconhecer o que é a trimembração, aí ele vai se tornando ser humano. Se eu não faço isso, e os tempos são esses, eu não me torno ser humano. Estamos vendo isso, infelizmente, a gente está tendo oportunidade de ver isso, né? A gente está com esse perigo gigantesco de não ser mais humano, né? Então, para que saber de trimembração? Ué, porque se eu não sei de trimembração, desse ponto de vista, eu tenho esse perigo de não me tornar humano. Analogamente a tudo isso que eu estou falando, tem a ver também com o que eu tenho experimentado e estudado, que é a capacidade de se tornar adulto, né? Eu sempre fico brincando com todo mundo, né? Eu não conheço nenhum adulto. Se alguém, por favor, aí conhecer algum adulto, eu adoraria conhecer um adulto. Não está difícil de encontrar. O que é um adulto? Um adulto é aquela pessoa que se responsabiliza por ela mesma, não é assim? É aquela pessoa que se responsabiliza completamente pelas consequências dos seus atos, né? É difícil fazer isso. É difícil. Eu não me responsabilizo
totalmente pelas consequências dos meus atos, não é assim? Porque as coisas fogem totalmente ao meu controle. Eu não tenho, portanto, esse conceito central da salutogênese, que é o que é essa coerência interna, né? O que o Antonovsky chamou de senso de coerência, que a gente vai falar aqui agora. Quando eu vou tentando ter coerência, está aí a chance dada de eu ir me transformando num adulto. Então, eu ganho gigantescas oportunidades para me tornar adulto. Quem tem filho, por exemplo, sabe do que eu estou falando, né? Se eu tenho uma criança para cuidar, ai, que desespero! Ela vai me mostrando que eu sou mais infantil que ela, não é assim? E aí, a partir desse momento, eu vou tendo essa obrigação de amadurecer, né? E se eu vou tentando amadurecer, nada mais é do que me tornar trino, de novo. Se eu exerço essas capacidades da alma, pensar, sentir e querer, e ao exercer essas capacidades da alma do modo mais coerente que eu consigo, eu vou me tornando devagarzinho adulto, né? Então, reconhecer a trimembração em nós também é a chave para se tornar adulto. E a gente precisa desesperadamente de adultos nessa época, pelo amor de Deus. Por exemplo, nessa pandemia toda, existe uma tendência, obviamente que isso não é, nem todas as pessoas vivem, mas existe uma tendência geral a todos nós estarmos regredidos, né? A gente se infantiliza, a gente se vitimiza, a gente fica desesperado, a gente perde o rumo, perde o prumo. Não é para menos, a coisa está difícil. Então, perceber, por exemplo, que a gente pode estar regredido é a chance agora de amadurecer. Amadurecer nada mais é, nesse sentido, de reconhecer e praticar a própria trimembração. Então, trimembração é o sentido mais profundo da salutogênese. Em palavras muito simples, o que é a gênese da saúde? O que é salutogênese? Né? Salutogênese, salutogênesis, né? O que é a origem da saúde? A origem da saúde é a oposição à patogênese, que é muito importante. Nossa Senhora, patogênese é muito importante. A patogênese pode revelar a salutogênese. A salutogênese deve a sua autoconsciência à patogênese, e assim por diante, né? Salutogênese é uma capacidade de gerar saúde. Por exemplo, na medicina, mais ou menos desde os anos 60, existe toda uma discussão muito grande de promoção de saúde. Só que durante décadas na medicina, a gente confundiu promoção de saúde com prevenção de doenças. Prevenir doença não é gerar saúde. Prevenir doença é muito importante. Nossa Senhora, mega importante. Mas prevenção de doença não é gerar saúde. Depois, então, vieram as discussões de integralidade. Aliás, o Brasil é um grande ator nisso no nível mundial, viu? Para quem não sabe, grandes autores aqui de integralidade discutem o que é integralidade e promoção de saúde no Brasil. O Brasil é muito comemorado. Gente, para quem não sabe, o SUS é um negócio impressionante, elogiado no mundo inteiro. A gente deveria conhecer profundamente o SUS, se apropriar do SUS, usar o SUS e ajudar a construí-lo, sabe? Porque o SUS é algo impressionante como é bem pensado, por incrível que pareça, bem gerido. Todo mundo acha que não, mas ele é bem gerido. É óbvio que tem corrupção, é óbvio que tem coisas horrorosas, tem um monte. Mas o SUS, por exemplo, é um exemplo de um exercício de integralidade. Cheio de problema, cheio de defeito, mas é um exercício de integralidade. Bem com a cara do Brasil, assim, um espelho perfeito do que é o Brasil. Muito doido.
Zonas de excelência com zonas de ausência e abuso e coisa ruim. As duas coisas. Então, é tão interessante perceber que nesses assuntos de integralidade, finalmente nasceu com uma conceituação do que é de fato promoção de saúde. Então, esse assunto, graças a Deus, ele está vivendo nas discussões todas do mundo inteiro, né? A partir de 2008, com a crise global gerada a partir da bolha imobiliária lá nos Estados Unidos, né, começou também, o pessoal da economia está pensando. Tem muita gente pensando. E adivinha o que estão se aproximando? Estão se aproximando de uma ideia, que ainda não é de jeito nenhum a trimembração do organismo social, mas cada vez vai nessa direção. Não é difícil diagnosticar o que é necessário fazer na economia. O difícil é fazer, né? O difícil é enfrentar os poderes todos. Assim. Mas saber o que é necessário já não é mais um mistério tão grande. Então, seja na vida política, seja na vida social, seja na vida das organizações, seja na vida das famílias, seja na vida individual, a trimembração é o que vige, a trimembração é o que pulsa. Outros tantos exemplos eu poderia dar. A gente pode falar de duas pessoas que se juntam, assim, dois sócios, um casal, também um casal, ou uma sociedade, ou dois amigos. Eles se juntam, na verdade, para gerar uma terceira coisa. Na verdade, essa terceira coisa juntou esses dois para poder nascer. Eu posso dar um exemplo que é o exemplo que mais me toca a alma. Rudolf Steiner e Ita Wegemann. Se não fosse Rudolf Steiner e Ita Wegemann, não haveria medicina antroposófica. A Ita Wegemann com a vontade inabalável, uma vontade de cura impressionante, e o Steiner com aquela cabeça dele, aquela generosidade dele impressionante. Então, quando os dois se juntam, nasce, né? O filho deles é a medicina antroposófica, né? Ou a medicina antroposófica faz o Steiner e a Ita Wegemann se juntarem, né? Assim, para ela própria nascer. Então é muito lindo como essas coisas precisam ser desveladas e conhecidas cada vez mais. Muito bem. O que é trimembração, então? Trimembração, eu posso, digamos, a expressão mais revelada, mais óbvia, mais fácil de ver, é o próprio ser humano, óbvio. E o ser humano tem essa questão trimembrada ipsis literis, não é? Eu tenho uma cabeça, que é uma cabeça dura, né? Que é uma cabeça absolutamente óssea, dura, densa, em oposição a uma barriga, a um metabolismo que é mole, que é fluido, que é líquido e que é muitas vezes quase amorfo, outras vezes bem definido, muitas vezes, a maior parte das vezes, completamente assimétrico, em oposição a uma cabeça bem simétrica. Então, simetria versus assimetria. E no meio eu tenho, de fato, algo que não é a cabeça, mas é a cabeça. Algo que não é a barriga, não são os membros, mas é a barriga e os membros, que é o tórax. Então, o tórax é uma junção muito fidedigna de algo que veio da cabeça e algo que veio da barriga. Então, quando eu vejo o tórax, na verdade, eu estou olhando para algo, agora falando desse nosso modo, algo que gerou a cabeça e algo que gerou a barriga. Podemos falar ainda mais. Eu, tórax, preciso gerar uma cabeça dura e preciso gerar uma barriga mole, líquida, assimétrica, para eu, tórax, ser eu. Né? Por exemplo, quem trabalha com criança com deficiência, com adulto com deficiência,
isso fica muito mais claro, muito mais fácil de ver. Como que toda terapêutica, na verdade, tem essa origem. Como que a partir do sistema rítmico eu consigo equilibrar a cabeça e a barriga. Tem uma definição de saúde que veio do Steiner, que é maravilhosa, né? Saúde é um fino equilíbrio entre a doença e a doença. Vou repetir. Saúde é um fino equilíbrio, é um frágil equilíbrio entre a doença e a doença. Então, é tão interessante perceber que a saúde, desse ponto de vista, nasce, tem origem no tórax. Mas ela só nasce e tem origem no tórax porque existe a cabeça, porque existe a barriga e os membros. Existe o metabolismo. A outra coisa trimembrada que é importante falar nesse sentido é o que a minha querida mulher estuda e ensina, e é maravilhoso, que é algo que vem da alquimia, do que é o sal, do que a alquimia traz, do que é o sal. Né? A gente pode olhar um cristal, né? Um cristal puro, translúcido, maravilhoso. Né? A Cissa dá aula muito melhor disso do que eu. É muito lindo ela falando dessas coisas, porque a gente percebe, então, que no reino mineral, no reino duro, translúcido, luminoso, vive a cabeça. E no mundo de sulfur, que não dá para vocês cheirarem daí, eu também não vou abrir aqui porque eu não quero cheirar, no mundo do sulfur, vive a barriga. Né? A barriga é sulfúrica. Né? A cabeça é silícia pura. Luz pura tornada física. E o meio é o mercúrio. Na nossa época tinha termômetro de mercúrio, não é? Que a gente adorava quando quebrava. A gente adorava quando quebrava, porque a gente ficava tentando juntar, né, os pedacinhos do mercúrio. Que é um metal muito pesado, um metal líquido, né? Eu estou aqui com um pouquinho de mercúrio. E o mercúrio é o meio, né, para os alquimistas. O Mittler. Aquele que está entre. Então, na alquimia também, todo conhecimento alquímico e a farmácia antroposófica é um neo-alquimismo, a gente pode dizer, né? É um alquimismo renovado pela antroposofia. Tudo que vive a partir da alquimia é a própria trimembração. Sal, sulfur na barriga e mercúrio no meio, equilibrando esses dois polos. Então, isso também é muito importante a gente lembrar, que toda a origem da pedra fundamental, né, toda a origem de transformar algo em ouro, no sentido mais profundo, no sentido espiritual, é sempre através de uma atitude trimembrada. Né? Como que eu olho para toda a natureza e através de todo o mundo mineral, salino, através de todo o mundo sulfúrico, vegetal e animal, eu encontro, através do mercúrio, o grande ouro. Né? Então, isso é outra coisa tão maravilhosa. Né? Uma planta extremamente mercurial é o viscum album. O viscum album é um gigantesco remédio. É um gigantesco remédio porque traz em si uma expressão de calor mercurial, de proteção, de manto de calor. Né? Quando a gente usa viscum album, no câncer, ou nas doenças autoimunes, ou nas crises mais sérias de vida, biográficas e assim por diante, a gente está trazendo uma força de calor mercurial muito profunda para a pessoa. Então, vocês veem que coisa impressionante. Então, de fato, eu tenho cabeça, tórax, tronco e membros, e aí eu tenho essa capacidade de fazer síntese na cabeça
e de analisar as coisas do mundo com a minha barriga. Isso é outra oposição fundamental. Na minha cabeça, eu tenho capacidade de síntese. Na minha barriga, eu tenho capacidade de análise. O fígado separa tudo. Já começa no tubo digestório, que separa e quebra tudo. E lá no fígado, o fígado é aquele órgão que conhece cada molécula na sua intimidade, porque ele analisa cada molécula, cada gordura, cada proteína, cada açúcar. Já o cérebro, em oposição ao fígado, consegue sintetizar as ideias que provêm da análise. Então, a partir do conhecimento de um pão de queijo, a partir do conhecimento de um arroz com feijão, que o meu fígado vai lá e analisa profundamente esse arroz com feijão, o meu cérebro, a partir dessa imensa capacidade de análise do fígado, consegue sintetizar ideias. O que permite isso? O tórax. Porque é através da respiração que eu faço digestão e é através do meu coração que eu gero ideias espirituais. Perceberam? Olha só. É tão legal, né? Que aí agora eu tenho algo que é vivo, que é o próprio ser humano, que é o ser humano trimembrado. Sistema neurosensorial, sistema metabólico motor, e entre isso, o grande Mittler, o grande Mercúrio, o sistema rítmico. Coração, pulmão. Na criança, coração, pulmão e timo. A criança traz essa trimembração ali com o timo. O timo como se fosse regulando o crescimento de coração e pulmão. Depois esse timo evolui e a gente fica entre coração e pulmão. O ser humano vive entre o pulso e a respiração. Então, esse é o ser humano trimembrado. Está aí. A própria trimembração se faz através da trimembração do corpo e da fisiologia humana. Esse é um primeiro elemento. Como é que isso se junta com o que é as atividades da alma? Muito simples. Se eu conseguir ser humano, ou seja, se eu consigo ter cabeça, tronco e membros, se eu me formei adequadamente, e aí eu consigo expressar uma cabeça dura, luminosa, consigo expressar uma barriga mole, assimétrica, se eu consigo ter um tórax que regula isso, eu consigo, a partir disso, ter capacidades espirituais. Então, a partir disso, na minha cabeça, é gerado o pensamento. Ou, eu posso dizer, exatamente porque eu consegui fazer uma cabeça aqui na minha encarnação, eu posso espelhar os pensamentos cósmicos. Não é? Eu posso ser um órgão na cabeça que consegue ser um receptáculo perfeito para os pensamentos cósmicos. Isso precisa ser simétrico e exato. A minha cabeça precisa ser simétrica e exata. As circunvoluções do meu cérebro precisam ser exatas, perfeitas, como um espelho perfeito. Se eu conseguir formar uma cabeça, agora eu consigo espelhar, então, e captar os pensamentos cósmicos. Pensamento vive na cabeça. Ou a cabeça é capaz de perceber os pensamentos do mundo espiritual, os pensamentos vivos do mundo espiritual. Cognição vive na cabeça. Por outro lado, quando a gente olha para a barriga exerce toda a atividade metabólica. A barriga é essa usina de transformação do mundo. Então, a força de transformação do mundo é a força da volição, é a própria volição, é a própria vontade.
Então, nos membros, né, vigora o querer. Nos membros vive a vontade, vive a volição. A volição se expressa através da barriga, através dessa capacidade de transformação da matéria. E agora, por que eu tenho fígado, vesícula, pâncreas, rins e etc. e tal, eu consigo, então, perceber e transformar a própria vida e a própria matéria. Eu só consigo fazer isso porque, através dessa estrutura assimétrica, misteriosa, maravilhosa, que é a minha barriga e o que são os meus membros, eu consigo exercer vontade, volição. Então, e o que vive no meio é uma capacidade de percepção, que não é uma percepção totalmente consciente e não é uma percepção totalmente inconsciente. Essa percepção do meio é o mundo dos sentimentos, né? Então, todo o mundo anímico, todo o mundo dos sentimentos vive no tórax. De certa maneira, quando a gente estuda fisiologia, a gente vê que os sentimentos é uma interposição, é um entre a cabeça, toda a fisiologia da cabeça, toda a neurofisiologia, e a toda a fisiologia de força da volição. Toda a assimetria gera uma necessidade de simetria. Por que nos meus membros e na minha barriga vive a volição? Porque toda capacidade assimétrica, a gente pode dizer outra coisa, toda capacidade caótica gera capacidade de ordem. Isso é outra oposição que é muito linda, né? Que é o deus do vinho, não é assim? E Apolo. Então, Apolo, a grande ordem solar, e o deus do vinho na barriga, o caos, toda a força caótica. Exatamente porque a minha barriga é assimétrica, é que ela tem força de transformação das coisas. Porque ela é móvel, porque ela quer se dirigir para a ordem, ou, a gente pode dizer, ela quer captar a força de transformação do cosmos. Né? Isso é tão legal, não é? Dá para ficar falando disso o tempo todo, mas não vou ficar falando disso, senão a gente não vai para as outras coisas legais. Então, toda força assimétrica gera, na verdade, cabeça. Toda cabeça bem ordenada, todo Apolo, gera uma necessidade de Baco, de Dionísio. Se eu não tenho o meio para equilibrar isso, lascou o cano. Não tem como gerar algo que está entre, que tem força de gerar algo vivo, algo novo, uma ideia nova, uma organização nova, um filho e assim por diante. Entende? Vera, quer fazer algumas perguntas? A gente faz pergunta no final. Como que é melhor? Então, Michael, então, tem algumas perguntas que eu gostaria que você lesse no chat para ver se você responde agora ou você deixa para o final. Porque tem algumas coisas que eu acho que cabe você responder agora, por favor. Claro, vamos lá. Ariane. Nossa, quanta pergunta. Espera aí, eu estou abrindo aqui. Boa noite. Espera aí. Vou passar o verso. A gente pode dizer que a criança tremembrada no tórax, coração, pulmão e timo, essa é da Ariane. Ao longo do tempo, perde o timo em troca da consciência, abrindo mão do seu contato com o mundo espiritual de onde ela acabou de vir? Sim e não. Na verdade, Ariane, é tão legal essa involução do timo, porque essa involução do timo é a evolução do sistema imunológico. O sistema imunológico do adulto depende da involução do timo até a adolescência.
O amadurecimento do sistema imunológico depende, em certa medida, da involução do timo mais ou menos até a adolescência. É um shift, é uma troca. A gente, digamos assim, a gente abre mão do timo para essa organização do eu ser o sistema imunológico sistêmico, no corpo inteiro. A criança tem uma imunidade mais centrada no tórax, o que é um espetáculo, não é assim? Mas um adulto precisa ter sistema imunológico atento, acordado no organismo inteiro. Esse aí é o mistério da evolução do timo, de maneira extremamente resumida, né? Não compreendi a relação entre assimetria e volição. Poderia repetir? Não é repertório, é repetir, né? Imagino. Priscila, eu falei um pouquinho mais. Ficou mais Sim. claro ou ficou mais confuso? Sim, ficou claro. Depois eu coloquei mais embaixo que já estava respondido. Obrigada. Ah, que bom. Maravilha. A doença no sistema metabólico surge pela dificuldade de transformar o que vem da vida? Isso é correto? Sim, isso é correto. A doença metabólica surge da incapacidade de transformar a vida, transformar a matéria em espírito, a gente poderia dizer. Isso tem profundamente a ver com o sistema digestório. Se eu consigo ter boa digestão, eu consigo fazer boa proteína. Analogamente, se eu consigo digerir bem a vida, transformar bem a vida, e agora, obviamente, eu estou falando de vida anímica espiritual, né? Biografia. Se eu consigo ir transformando bem a vida, digerindo bem a vida, eu vou gerando capacidade metabólica. Se eu não vou transformando muito a vida, eu gero doenças a partir do sistema metabólico. A doença mais comum da nossa época é a síndrome metabólica, né? Dentro da síndrome metabólica, a coisa mais importante é a diabetes mellitus. Então, diabetes mellitus é a doença da época, que é exatamente essa incapacidade nossa de transformar o açúcar, de queimar o açúcar até o final. O eu começa a ser incapaz de transformar o açúcar até o final, de queimar o açúcar até o final. Se eu sou incapaz de queimar o açúcar até o final, sobra açúcar, sobra cada vez mais. Então, isso é uma capacidade que o eu tem ou deveria ter, porque todos nós somos um pouquinho diabéticos hoje em dia, no anímico espiritual, né? Essa capacidade que o eu tem de transformar a vida até as últimas consequências. É bonito falar, mas é difícil fazer, né? Mas a gente tenta. E aí, às vezes, vem uma doença metabólica exatamente para ajudar a gente a reforçar esse sistema, né? Mas a pergunta é bem boa, espero que eu consiga responder de maneira mais simples. Sim, obrigada, Michel. Obrigada. Qual a relação da trimembração com as frequências sonoras? Não sei, não sei. Quem sabe isso profundamente é esse médico antroposófico que é músico, que daqui a pouco eu lembro o nome dele. Quem sabe isso muito bem é o Flávio Milanese. A Cissa falou aqui para mim. O Armin Husman. Aliás, aquele livro dele, o Armin Husman, ele consegue ler, ele consegue conhecer o corpo humano inteirinho através da força sonora. Então, sugiro que leiam Armin Husman. Tem uma questão muito linda de perceber que a nossa força do éter químico é a força do éter geométrico, é a força do éter numérico, é a força do éter sonoro. Éter sonoro, éter numérico e éter químico é a mesma coisa. Armin Husman, deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Armin Husman. Acho que é assim.
Posso ter errado aí alguma coisa, mas se não for isso, é quase isso. Armin Husserl. O livro dele é muito lindo, sugiro. E essa força do éter sonoro, do éter químico, é uma força realmente sonora, que tem a ver com os hertz, mas tem a ver também com uma geometrização da vida. Tem a ver com uma capacidade de fazer geometrias a partir geometrias a partir da matéria, principalmente a partir das proteínas. Não só das proteínas, mas principalmente a partir das proteínas. Tem que lembrar que uma proteína é uma geometria, é uma forma. É uma forma. Por exemplo, quem estuda farmacologia clínica, estuda, por exemplo, uma molécula de um antidepressivo. Se eu pego a molécula da venlafaxina, a molécula da venlafaxina gera uma geometria na fisiologia. E é essa geometria sonora, vibratória, é que tem os efeitos na vida, né? Então é por aí. Você lembra o nome do livro? Eu não lembro o nome do livro. Eu vou procurar aqui, eu falo. Livro. Opa, alguém já achou aí. A Priscila parece que já achou aí o livro. Muito bom. Construção musical do ser humano. Pronto, Armin Husserl. Muito bem. Continuar um pouquinho. Continuar. Vamos lá. A partir, então, dessa questão da origem da vida ou de como que a trimembração se revela, a gente percebe que para manutenção de uma boa vida, eu preciso de 3 coisas fundamentais. Para manutenção de boa vida, para manutenção da saúde, eu preciso de 3 coisas fundamentais. São elas: sono. E para falar de sono, a gente precisa falar da capacidade de acordar. Sono, alimentação, e na outra ponta do triângulo, sempre são triângulos agora, gente, vocês podem ir desenhando. Na ponta de cima do triângulo, sono. Numa ponta de baixo do triângulo, alimentação. E na outra ponta, 3 coisas, que na criança seria muito simples. Na criança a gente falaria assim, brincar. Na criança a gente falaria assim, sono, alimentação e brincar. Brincadeira. Como o adulto é muito chato, a gente precisa explicar para o adulto o que é brincar. Não é assim? Então vamos explicar para os adultos o que é brincar. Brincar é atividade física, atividade corporal, né, para os adultos. É atividade artística, capacidade de desenvolver e fazer arte, ou pelo menos de consumir arte, ler um bom livro, ouvir uma boa música, ir numa exposição, não é assim? Pelo menos consumir arte, ou melhor ainda, fazer arte. E sexualidade saudável. Sexualidade saudável, atividade artística e atividade corporal, atividade física. Isso é outra ponta do triângulo. O livro chama Harmonia do Corpo Humano, Armin Husserl. Olha, eu escrevi certo, Armin Husserl. Muito bom. Então, a capacidade de dormir na ponta de cima, sono. Capacidade de boa alimentação numa das pontas do triângulo embaixo. Eu sempre coloco na ponta esquerda. E a capacidade de brincar, capacidade de ser lúdico, ludicidade na vida. Ludicidade na vida é arte, é movimento e é sexualidade saudável, desenvolvimento da sexualidade saudável, que é outros grandes perigos que a humanidade está enfrentando, gigantescos perigos em relação ao não desenvolvimento da sexualidade saudável, né? Isso está dizimando muitas pessoas. Uma erotização completamente perversa da sexualidade. Esse é um assunto que a gente precisa falar cada vez mais, porque a força
da pornografia é uma força adversa gigantesca que opera hoje no mundo inteiro, né? Muito séria. Muito bem. Sexualidade saudável, atividade física e atividade artística. É a outra ponta do triângulo. Então, para eu manter um bom corpo, para eu manter uma boa saúde, eu preciso dormir bem. Eu preciso comer bem, comer a terra, estar em contato com a terra, comer bem. E brincar, ou seja, atividade corporal saudável que tenha sentido. Não atividade corporal que não tenha sentido, automática, horrorosinha, não serve para nada. Atividade corporal que tenha sentido, atividade artística, desenvolvimento da sexualidade. Agora, olha que interessante. Quando eu olho para a ponta de cima e vejo o sono, eu estou olhando para a capacidade cognitiva. Dormir bem me dá a capacidade de pensar bem. Dormir bem me dá a capacidade de pensar bem. Se eu não durmo bem, eu não penso bem. O exemplo que eu sempre dou é se você vai no pronto-socorro e é atendido por um médico que está na sua 30ª hora de plantão. Desculpa, ele não vai te atender bem, porque ele não está mais pensando. Para pensar bem, eu preciso dormir bem. Para dormir bem, eu preciso ter capacidade de acordar. Ai, ai, ai. Dá até vontade de chorar. Muito bem. Capacidade de acordar é o que me dá a capacidade de dormir bem. Na verdade, o sono é o produto do dia. O bom sono é o produto do que você fez no seu dia. Eu não tenho que ficar fazendo força para dormir. Não existe isso, fazer força para dormir. O que eu preciso fazer força, minha gente, é força para acordar. Se eu acordo durante o dia e me canso, eu durmo bem. Se eu não acordo durante o dia e fico estressado, não desenvolvo pensamento, não desenvolvo sentimento, não desenvolvo a vontade durante o dia, eu não vou dormir bem. Eu acabo o dia estressado e não cansado. Existe uma diferença gigantesca entre estressado e cansado. É um presente dos deuses eu acabar o dia muito cansado. E é um inferno eu acabar o dia estressado e não cansado. Se eu acabei o dia estressado, não tem jeito de dormir bem, porque eu não acordei. Agora, se eu acordei durante o dia, pensei, senti e fiz com toda a força de vontade, com toda a meta, com toda garra, eu vou dormir bem. É assim. Por isso que a pandemia de insônia é tão grave, porque a gente cada vez mais tem uma incapacidade de acordar. Nós somos autômatos cada vez mais. E em sendo autômatos, completamente no automático, a gente não tem como dormir bem. Dormir bem é capacidade cognitiva. Portanto, a capacidade cognitiva vem da capacidade de acordar, de fazer luz na minha cabeça. Isso é muito importante. A ponta de cima do triângulo, pensamento, tem a ver com o sono. Bom ritmo de sono e vigília. Bom ritmo de sono e vigília produz boa cognição, produz boa luz. Na outra ponta, na outra ponta, tem uma coisa queimando aqui, gente, no forno. Senti um cheirinho e a Cissa foi correndo lá. Desculpa. Na outra ponta, tem a questão da alimentação. Foi até, né? Foi providencial. Na outra ponta tem a alimentação. E a alimentação é essa força de vontade. Volição tem a ver com alimentação.
Boa alimentação, uma alimentação orgânica, biodinâmica, diversificada, gostosa, fundamental o alimento ser gostoso, fundamental para o eu entrar com todo o prazer no metabolismo. Uma alimentação gostosa, diversificada, diversa, rica, orgânica, biodinâmica, produz boa volição. Big Mac produz falta de vontade. Chilitos, como chama aquele troço de frango lá, aqueles troços insuportáveis, frito. Então, esses troços todos, industrialização, processamento, ultraprocessamento, gera perda de força de vontade. Ai, ai, ai. Por quê? Porque eu estou comendo a terra. Na medida em que eu estou comendo a terra e transformando a terra, eu tenho boa volição, tenho boa força de vontade. Esse é o segredo da alimentação, que é algo extremamente importante para os dias de hoje. Extremamente importante. Muito importante. A gente conseguir fazer uma boa alimentação. E na outra ponta do triângulo está o mundo da alma, o mundo do sentimento. Para eu ter bons sentimentos, eu preciso de atividade corporal. Olha só. Eu preciso de atividade artística. Olha só. E eu preciso de um desenvolvimento da sexualidade saudável. Quando eu tenho desenvolvimento dessas três características, que em última análise é uma capacidade de ser lúdico com a vida, essa capacidade de ser lúdico com a vida me dá a possibilidade de bons sentimentos. E ter bons sentimentos é fundamental nos dias de hoje para a nossa alma, não é? Eu desenvolver bons sentimentos, elaborar o meu mundo do sentir, ser verdadeiro comigo mesmo, né? Expressar boas coisas. Né? Isso tem a ver com atividade física, tem a ver com atividade artística. Nossa, eu estou falando com terapeutas artísticos, pelo amor de Deus. Vocês sabem isso 30 vezes, milhões de vezes mais do que eu. É através de uma atividade artística que eu gero capacidade anímica que tem beleza, que tem bondade, que tem verdade. É a atividade artística que gera essa capacidade de bons sentimentos. Então, esse é outro aspecto. Quando eu olho para o sono, eu vejo a capacidade de pensamento. Quando eu olho para a alimentação, eu vejo a capacidade de força de vontade, de volição. E quando eu olho para a atividade física, atividade artística e sexualidade saudável, eu vejo um mundo belo de sentimentos. Então, só isso já dá a base para a salutogênese. Qual que é a base, a manutenção da saúde? Dormir bem, comer bem e ter atividade corporal, ter atividade artística, sexualidade saudável. Se eu consigo fazer isso dentro de um ritmo, porque se eu não tenho ritmo para fazer essas coisas, desequilibra tudo, eu tenho capacidade agora imaginativa, capacidade de pensamento e assim por diante. Muito bem. Se eu gero isso, finalmente chegamos no que o Antonovsky trouxe. O Antonovsky trouxe assim, o que é salutogênese? Salutogênese é uma capacidade trimembrada, que se expressa em três coisas fundamentais. Uma capacidade de cognição para o mundo. Olha só que interessante. Se eu cultivo o meu pensamento adequadamente, se eu me esforço no meu pensamento, se eu raciocino, se eu, em primeiro lugar, desenvolvo uma vida intelectual, se eu consigo usar o meu intelecto, se eu consigo aprofundar o meu intelecto, se eu consigo gerar calor e, mais do que intelecto, consigo fazer calor nos meus pensamentos,
eu vou gerando uma capacidade que Antonovsky chama de compreensibilidade. Ou seja, capacidade de compreender o mundo. Capacidade de empreender com o mundo. Empreender com, compreender. Percebe aí? Se eu empreendo cognitivamente com o mundo, eu vou gerando uma capacidade de compreensão do mundo. O que Antonovsky chama de compreensibilidade. Entender as coisas, entender a própria vida, entender o momento atual, entender a história, né? Pensar o futuro. Então, essa capacidade de compreensão da vida, compreensibilidade. Isso só vem pelo desenvolvimento cognitivo, força e potência do pensamento. Minha sugestão central é ler Rudolf Steiner. Não conheço nada mais adequado para desenvolvimento cognitivo do que ler os livros do Rudolf Steiner. Não sei se vocês concordam comigo. Ô, coisa difícil! Ô, coisa maravilhosa! Muito bem. A outra capacidade que o Antonovsky traz é a capacidade de significar o mundo. A vida, o mundo, as pessoas, as relações, tudo o que me envolve na vida precisa ter significado. Precisa ter capacidade de significação. Se eu não significo as coisas, eu não tenho capacidade de ver beleza nas coisas. Então, significação está na outra ponta do triângulo ali. Compreensibilidade tem a ver com sono e acordar, tem a ver com cognição. Está na ponta de cima do triângulo, compreensibilidade. Se eu desenvolvo pensamento, eu vou gerando a capacidade de compreensão do mundo. Se eu desenvolvo atividade corporal, se eu desenvolvo arte, se eu desenvolvo uma sexualidade que é saudável, que tem saúde no seu bojo, eu desenvolvo uma capacidade de significar a vida. Significação. Que o Antonovsky chama de significabilidade. Significabilidade. Capacidade de ter sentido nas coisas. O Viktor Frankl escreveu aquele livro masterpiece, maravilhoso, Em Busca de Sentido. A vida precisa ter sentido. Se eu consigo dar sentido às coisas, eu consigo ter uma capacidade de sentimento bom com as coisas. E aí nasce essa capacidade salutogenética. Na outra ponta, o Steiner, o Antonovsky traz a questão da manuseabilidade. Manuseabilidade ou manejabilidade, que é o quê? Capacidade de manejar a vida, capacidade de manusear as coisas, a vida, capacidade de transformação das coisas, através da vontade, capacidade de transformar o mundo com as mãos. O que a gente faz na vida, a gente faz com as mãos. Eu preciso pôr a mão na massa. Quando eu ponho a mão na massa e vou fazendo as coisas na minha vida, eu vou tendo capacidade de manusear a vida, manejar a vida. Se eu tenho capacidade de manuseabilidade, eu tenho capacidade de transformar a minha vida através das minhas mãos, através das minhas ações no mundo. Capacidade de compreensão das coisas, capacidade de significação das coisas, capacidade de manusear a própria vida, ter a vida nas próprias mãos. Se eu tenho a vida nas minhas próprias mãos, se eu faço a minha vida através das minhas mãos, eu vou tendo essa capacidade de manusear a vida. Se eu compreendo, significo e faço com as mãos,
vai nascendo, então, essa capacidade de coerência. Então, a isso o Antonovsky deu o nome senso de coerência. O que é um senso de coerência? É uma capacidade de equilibrar essas três capacidades. É uma capacidade de exercer essas três capacidades. Se eu exerço essas três capacidades com coerência, isso me gera saúde. Tá fácil, né? Não é fácil? Tranquilo, né? Ué, é só isso? É, tá fácil. Então é fácil gerar saúde, não é assim? É só ser coerente, Ariane. Tá bom, tá fácil. Então tá tranquilo? Então tá bom. Então, ser coerente, aí, esse é o desafio da época. Eu preciso ser coerente com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu faço. Se eu consigo ter alguma coerência nisso, eu gero saúde. Né? Coerência, compreensão, significação, dar sentido às coisas. As coisas precisam ter sentido, senão não tem importância nenhuma na minha vida. E eu preciso conseguir manusear a vida, manejar a vida com as minhas mãos. Ai, que bom, Ariane, você está certa. Não precisa mais de consulta médica mesmo, é só ser coerente. Falando em medicina, o que são as doenças dentro desse processo, então? As doenças sempre são chances, sempre são potências cosmogônicas, bem intensas, são seres cosmogônicos, né, do cosmos. Doenças são seres que trazem a possibilidade de coerência. Doença é uma coisa ruim, doença não é coisa boa. Mas é através da doença que eu tenho uma chance de reconquistar alguma coerência. Doenças são potências que geram possibilidade de coerência ou de uma nova coerência. Capacidade de compreensão, capacidade de significação, capacidade de manejabilidade, manuseabilidade da vida. E isso todo mundo que já teve qualquer doença aí sabe, né? É só ficar um pouquinho doente que isso fica muito mais claro. É uma boa forma de conhecer o que é senso de coerência, ter alguma doença, né? Eu sei lá, eu estudo alimentação profundamente, mas tenho uma alimentação péssima na prática, né? Então, que coerência é essa, né? E assim por diante. É muito simples, na verdade. É muito difícil, na verdade. Então, eu preciso ir gerando essa capacidade de coerência interna. Muito bem. Tem uma pergunta aí, Michael. Opa, vamos ver. Chat. Qual o conceito de sexualidade saudável nesse contexto? Umas 3 horas eu respondo. É fácil, imagina. Imagina. Né? Muito bem. A sexualidade é algo extremamente... A gente pode dizer... É algo genérico a todos nós. É algo que é, digamos... É algo inerente a todos nós, mas algo genérico. Todo mundo tem igual. É algo indiferenciado. Muito bem. Sexualidade é algo indiferenciado. É um campo humano gigantesco, enorme, muito grande, completamente indiferenciado, né? As pessoas, do ponto de vista sexual, não são tão diferentes quanto a gente imagina. Porque toda a potência da sexualidade tem a ver com essa força de reprodução que tem a ver com o que é mais inconsciente em nós, né? O que a gente chama na medicina do oposto do cérebro. O oposto do cérebro são as gônadas, ou seja, testículos e ovários, né?
Toda sabedoria, ela nasceu do poder de reprodução. Isso é um assunto imenso para a gente estudar na antroposofia, tem a ver com a lua, esse poder reprodutivo, essa força de reprodução da vida. Essa força de reprodução da vida, que é a força da inconsciência, é algo que é totalmente indiferenciado e é algo que é comum a todos nós. Todos nós temos. Quando o eu entra nessa capacidade indiferenciada, que é a sexualidade, ele pode desvelar, passo por passo, as capacidades de vida, de reprodução de vida. E isso gera sabedoria. Então, o que é a sexualidade saudável? É uma exploração pelo eu da capacidade indiferenciada de reprodução, que é uma força gigantesca. E uma força que não tem um controle tão fácil assim. Não é controlável, na verdade, porque é a própria expressão da inconsciência completa. Quando o ser humano tem, digamos assim, a coragem de trilhar um caminho de desenvolvimento da sexualidade saudável, ele entra em contato com as forças reprodutoras da vida, que são forças gigantescas, onde moram perigos imensos, imensos, onde moram as forças adversas de uma maneira imensa, que é o lado negro da lua. Então, esse é um assunto esotérico bastante complexo, bastante complexo. Então, o que é a sexualidade saudável? É essa iluminação desse lado mais escuro, indiferenciado da força reprodutora de vida. Falando isso, é engraçado, porque isso pode dar uma conotação que esse campo todo mais escuro necessariamente é adverso. Não, 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 não. É que esse campo é gerado por forças de vida que têm uma divindade gigantesca. Mas, exatamente por isso, também tem forças adversas incrivelmente poderosas. E o desenvolvimento de uma sexualidade saudável é urgente, gente. É urgente, urgente, urgente. Porque as forças adversas estão dando de braçada nesse sentido. Enquanto a gente não fala e não desenvolve isso, as forças adversas se miscuem em tudo. Por exemplo, toda a nossa vida de marketing, não é assim? É totalmente erotizada, né? Os carros, as roupas, tudo é erótico, na verdade. Toda propaganda subliminar apela para o erotismo, porque a força da inconsciência vende muito. Então, toda uma expressão estética perversa é uma prática constante hoje na vida. Está aí na sociedade, está em todas as comunidades. Então, se a gente não desperta com a consciência para essas forças, em primeiro lugar, de reconhecer, perceber essas forças de erotização perversa. Existe uma erotização muito saudável. Se eu não percebo isso e não desenvolvo isso, dá ruim. Então, o desenvolvimento da sexualidade é esse campo de percepção através do eu, e não só do corpo astral, que quer tudo, que ambiciona tudo, que tem avidez por tudo e se esgota em si mesmo. Toda sexualidade não saudável se esgota em si mesma e vai degenerando o corpo etérico. Toda sexualidade saudável não se esgota em si mesma e gera maior percepção, mais bons sentimentos. Isso é um trabalho intenso que cada um precisa fazer sobre si. Eu não vou me alongar nesse assunto, porque esse assunto é longo, viu? O Michael, ele ampliou um pouquinho as perguntas dele conceituais. Vamos lá.
a sexualidade na visão freudiana, e esse inconsciente é na perspectiva psicanalítica. Esse inconsciente é na perspectiva bem steineriana mesmo, ou seja, numa perspectiva de total força, que não é consciente, não é iluminada. Como é que Steiner define isso? Steiner fala assim: moram forças espirituais gigantescas no meu metabolismo e na minha pelve. Essas forças gigantescas que vivem no meu metabolismo, em toda a fisiologia metabólica, todo o sistema metabólico motor e todo o sistema sexual, é a força de reprodução da vida. E essas forças, elas não são facilmente desveladas. No livro Fisiologia Oculta, ele fala assim, que o caminho de conhecimento dessas forças gigantescas que vivem na barriga e na pelve é o desenvolvimento místico. Isso não tem nada a ver com algo de menos valor, pelo contrário. Mas o Steiner propõe uma outra coisa. Ele propõe assim, em vez da gente fazer um caminho místico, ou seja, entrar profundamente na vida dos órgãos viscerais, não, ele propõe que a gente entre profundamente na vida cognitiva. E a partir do desenvolvimento das forças cognitivas, eu consigo ir iluminando o meu tórax, e a partir da iluminação do tórax, eu consigo penetrar com essa luz da consciência, ele fala com a luz da liberdade, eu consigo aí adentrar finalmente a barriga, o abdômen e a pelve. Eu posso ir direto para uma vida mística. O Steiner propõe outra coisa. Eu vou primeiro conquistar liberdade e força de liberdade no meu pensar. A partir daí, eu consigo iluminar os meus sentimentos. E agora, eu tenho conhecimento daquilo que eu sinto. Porque eu iluminei aqui, e a partir dessa força cognitiva luminosa, eu iluminei o tórax. Se eu consigo conhecer o que eu sinto, agora eu tenho força de autoconsciência para entrar na barriga. Aí sim eu tenho como fazer um desenvolvimento a partir do eu de todos os órgãos viscerais, incluído aí a força da sexualidade. Isso é fácil, é tranquilo, uma coisa básica. Então, a inconsciente é nesse sentido, de que todas as forças mais profundas, a gente pode dizer, se a gente quer dizer esotericamente, então tentar definir esotericamente. Todas as forças de serafins, querubins e tronos vivem nos órgãos viscerais. Toda força criadora, imagina, toda força trina que tem mais a ver com Deus Pai. Tudo aquilo que tem mais a ver com Deus Pai vive nessas forças criadoras de vida. É bem nesse sentido mais esotérico, bem steineriano. Assim. E é essa força inconsciente que é indiferenciada para todos nós. E é nisso que eu preciso me desenvolver com esse poder cognitivo e de conhecimento dos meus sentimentos. Só conhecendo o que eu sinto é que eu desenvolvo uma sexualidade saudável, percebeu? Por isso que é tão difícil. Mas é tão necessário. A gente não escapa disso. A gente não escapa disso. Hoje em dia, a gente vive nessa época que a gente tem isso como necessidade de desenvolvimento. Tem jeito. Muito bem. Pode continuar um pouquinho? Sim. Olha só que interessante. Quando eu criei essa capacidade de compreensão da vida, eu consigo finalmente, pela capacidade cognitiva, perceber entidades espirituais.
A capacidade cognitiva me permite agora conhecer, perceber e estar completamente tomado de gratidão. Olha o que eu estou falando. Espera aí, como é que é mesmo? É isso aqui, ó. Quanto mais eu desenvolvo capacidade cognitiva, quanto mais eu aqueço a capacidade cognitiva, quanto mais eu desenvolvo compreensão da vida, mais capacidade de gratidão eu tenho. Gratidão. Gratidão é algo que vive no coração, sem dúvida. Mas para eu chegar à gratidão, eu preciso desenvolver essa capacidade imaginativa, em última instância, que é o desenvolvimento da cognição aquecida. Toda cognição aquecida gera uma capacidade de perceber, de reconhecer o que é gratidão. Quando eu sinto gratidão, senhoras e senhores, eu preciso de mais alguma coisa na vida? Não é? É tão interessante assim, porque quando eu sinto gratidão, eu tô completo, eu tô pleno. O sentimento de gratidão, a percepção da gratidão, me dá paz. E a paz é exatamente essa percepção de que eu não preciso mais nada. Quando eu tenho gratidão, eu percebi pela compreensão da vida que eu sempre ganhei muito mais do que eu mereceria ou poderia. De que tudo que acontece comigo, que aconteceu comigo, que vai acontecer comigo, vem por forças espirituais profundamente sábias. E eu só posso agradecer. É tão gostoso e é tão maravilhoso sentir gratidão. Então, gratidão tem a ver com isso. E quanto mais eu consigo perceber e reconhecer gratidão, agradecimento aos deuses, mais capacidade pensamental. Olha só que interessante. Agora vamos dar um passinho. Quando eu tenho capacidade de significar as coisas, quando eu tenho capacidade de dar sentido às coisas, eu vou caminhando para uma capacidade de uma beleza muito colorida, muito profunda, muito grande. Essa capacidade de percepção de uma estética espiritual da vida é a capacidade de veneração. Quando eu tenho capacidade de venerar algo, de perceber uma beleza por trás dos fenômenos, é que eu criei essa capacidade de dar sentido à vida. Significação, significabilidade, sentido, beleza, veneração. Então, o Steiner, lá, por exemplo, no livro Conhecimento dos Mundos Superiores, ele fala assim, no primeiro capítulo, que ele chama de preparação, né? Ele fala assim, se eu quiser algum dia conseguir galgar alguma espiritualidade mais profunda na vida, eu preciso de algumas preparações. Uma delas é humildade. Humildade. A outra é capacidade de veneração. Se eu não sei venerar uma planta, se eu não sei venerar uma pessoa, se eu não sei venerar os fatos da minha vida, se eu não tenho capacidade de veneração, eu não tenho nenhuma possibilidade de entrar no mundo espiritual. Eu preciso de uma capacidade de veneração. E aí a arte, de novo, é o caminho. A arte, centralmente, a arte é um caminho. Capacidade de veneração. Ou seja, estar em contato com o mundo espiritual.
Quando eu tenho gratidão, eu tenho percepção do mundo espiritual. Quando eu tenho veneração, eu tenho capacidade de estar em contato com o mundo espiritual, de estar dentro já do mundo espiritual. E se eu consigo, através da minha força de vontade, através de uma boa alimentação, através de um bom exercício da minha vontade, errando e acertando, fazendo a minha vontade vigorar, eu vou criando uma capacidade de manusear a vida. A vida está cada vez mais nas minhas mãos. Se eu vou desenvolvendo essa capacidade de manejabilidade, manuseabilidade, eu tenho essa capacidade agora de chegar num terceiro estágio de iniciação, que a gente pode chamar de devoção. Ser devoto, estar em devoção, ser devoção. Então, uma vontade que se espiritualiza até as últimas consequências gera devoção, é devoção. Aí eu estou gerando uma saúde espiritual muito plena, não é? Se eu tenho capacidade de ser grato, se eu tenho capacidade de venerar e se eu tenho capacidade de devoção. Que é difícil definir. Alguém pode aí definir para mim o que é devoção? O que é devoção? Eu, pelo menos, não acho tão simples definir, não. Não acho. Tem a ver com crença, eu acho, com entrega. Entrega tem a ver com crença, sem dúvida. Mas parece, né, Ariane, que é algo muito mais, né? Parece que está bem além do que é apenas crer em algo. Né? Tem a ver muito com entrega, profundamente com entrega. Uma entrega a um mistério que eu não sei o que é exatamente. Por isso é uma entrega, uma confiança absoluta, né? Fé, confiança, exato. Né? Fé, confiança. Então é tão interessante porque os atos da vontade, senhoras e senhores, não podem ser atos de pura consciência. É tão interessante. Os atos da vontade são atos de esperança. E esperança é fundamental. Eu não faço as coisas porque eu entendi. Imagina. Eu faço as coisas porque eu quero entender. Eu não sei o que eu vou encontrar quando eu faço alguma coisa. Se eu soubesse, eu não fazia. É tão interessante que os atos da vontade são atos de fé, são atos de devoção, são atos de entrega. Né? E não vive em plena consciência dentro da gente. Isso é de uma espiritualidade, digamos, de uma origem espiritual muito profunda, os atos da devoção. Muito bem. A isso o Steiner chama, então, essa questão cognitiva, né, tem a ver centralmente com o que ele chama de cognição imaginativa, né? Aquecer o pensamento profundamente através dessa força cognitiva, que é uma força, na verdade, que vem da barriga. Então, se eu aqueço essa força cognitiva, eu vou encontrar um grau imaginativo, que tem a ver com gratidão. Se eu desenvolvo profundamente essa beleza na vida, essa veneração, essa capacidade artística, essa capacidade lúdica, eu consigo dar sentido à vida. E aí ele chama isso de cognição inspirativa. E se eu consigo ter confiança, atos de fé, se eu consigo ter entrega nas coisas que eu faço, nas minhas ações. Se eu consigo ter entrega e confiança profunda no mundo espiritual, nas minhas ações, eu tenho chance, finalmente, agora, de desenvolver uma capacidade intuitiva. O Steiner chama agora, né,
a gente nesse estágio vai estar convivendo com o mundo espiritual e com seres espirituais. Então, o que é a trimembração? Trimembração é reconhecer, em primeira instância, a própria saúde. Isso é trimembração. E se eu consigo exercer a trimembração e desenvolver a trimembração, eu finalmente desenvolvo saúde. E saúde nada mais é do que o reconhecimento da Trindade. É disso que se trata, esse caminho que o Steiner propõe para todos nós. Que é um caminho muito árduo e muito lindo. E lindo porque árduo, né? Não é uma espiritualidade assim automática e fácil, pelo contrário. Exige da gente um troço muito difícil, que é esse senso de coerência, né? A antroposofia absorveu Antonovsky assim completamente, porque o Antonovsky foi genial nessa conceituação, maravilhoso. E a partir dessa ideia, desse senso de coerência, ficou, digamos assim, mais desenhado para a gente. Essa possibilidade de cognição imaginativa, inspirativa e intuitiva. Que é um caminho de gratidão, de veneração e de devoção. Práticas na vida, com a vida, né? Aí eu gero saúde. Aí eu estou em plena saúde, porque eu estou junto com o mundo espiritual sendo responsável por isso, né? Voltando para o comecinho da nossa conversa, aí finalmente eu vou conseguir ser adulto, né? Aí eu viro assim um projetinho do Steiner, assim, quase que eu poderia conviver com o Steiner se eu virei adulto finalmente, não é assim? Aí eu consigo ser um ser humano, né? Porque eu consigo agora ter responsabilidade pelas coisas, né? E ser muito grato por ter essa responsabilidade. É uma felicidade imensa ter responsabilidade. Imensa. Então, tem um poeminha aqui, que é um mantra muito lindo, um mantra que a antroposofia inteira está dentro desse mantra. Eu quero falar aqui com todo o coração. É assim, olha. No coração tece o sentir, na cabeça luze o pensar, nos membros vigora o querer. Pensar que tece, tecer que vigora, vigorar que luze, eis o homem. Esse é um mantra de 7 linhas do Steiner, que ele chama de ecce homo, eis o homem, o que é o ser humano. Vou repetir, olha. No coração tece o sentir, na cabeça luze o pensar, nos membros vigora o querer. Pensar que tece, tecer que vigora, vigorar que luze, eis o homem. Ufa! Ó, deu tempo, ó, Vera, foi o tempo certinho. Perfeito. Muito obrigado, gente. Agora, perguntas, questões, problematizações. A Aline, por exemplo, falou assim, para mim, um caminho, uma forma de estabelecer relação com o divino ou com forças divinas, devoção a São Miguel Arcanjo, por exemplo, e se nutrir, digamos assim, de tais forças. Justamente, um outro jeito de falar a mesma coisa é essa capacidade de nutrição. O corpo etérico da Terra, gente, está morrendo, né? Por nossa, bom, enfim, por trilhões de motivos que eu não vou entrar. A vida na Terra, ela é cada vez mais perto da morte. E toda a nossa capacidade de vida, portanto, nossa capacidade de saúde, ela vai ter que ser gerada
a partir de um reconhecimento da Trindade Santa, através de uma religação verdadeira. Então, toda força de vida, toda nutrição, por isso que eu quis falar isso, toda nutrição, ela é cada vez mais espiritual e menos terrena. Se eu me nutrir apenas da terra, não vai ter jeito. Então, essa capacidade de nutrição, ela está cada vez mais em relação à espiritualidade verdadeira. Por isso que é tão importante. Vamos lá. As doenças autoimunes, a esclerose, por exemplo, é um desequilíbrio de uma dessas partes em específico ou das três. Doença autoimune é uma doença centralmente em relação à organização do eu. Por isso que é tão séria. E por isso que tem aumentado tanto e por isso que é tão importante a gente desenvolver tratamentos efetivos para as doenças autoimunes. Doença autoimune é algo cada vez mais prevalente, cada vez mais sério e que precisa de uma abordagem que leva em conta a organização do eu, que nada mais é o quê? Tentativa de coerência. A tentativa de coerência interna é que faz força para a organização do eu. Como é que eu recupero uma organização do eu saudável? É quando eu estou verdadeiramente tentando ser coerente. Então, por isso que é tão importante essas doenças, é tão importante. A esclerose é uma doença mais da cabeça. Quanto mais esclerose eu faço, mais a minha cabeça está doente, mais a minha cabeça está invadindo tudo. Né? Então, esse é o aspecto mais da... José Amadeu, um grande beijo para você. Mais perguntas? Muito bom, Betina, muito obrigado. Ai, que bom, se sentiu bem nutrida. Nutrição, gente. Nutrição vem dessa nossa capacidade social. Quanto mais eu consigo me trabalhar com todos os meus perrengues, todos os meus problemas, com toda a minha dificuldade, quanto mais eu tento ser coerente, mais eu tento ser amoroso, mais capacidade social eu tenho. E quanto mais capacidade social eu tenho, mais eu sou nutrido, né? Então, é para isso que serve isso tudo, né? Isso não serve para eu ser um ser saudável sozinho. Na verdade, isso não faz sentido algum, né? Nenhum. Eu estou extremamente saudável, completamente solitário, sem nenhuma responsabilidade comunitária. Isso seria a morte espiritual. Eu só me torno mais coerente para ser mais útil para a comunidade, né? Senão não faz sentido nenhum. Michael, você estava falando dos comentários, né? Que as pessoas estão postando agora. Você pulou um, que é sempre bom te escutar um dos antropósofos que mais tenta ser coerente. Isso é para você, né? Então, muito obrigado, pai. Eu tento mesmo. É uma dificuldade lascada, grande, de desgrama, mas tentar eu tento. Tentar bravamente a gente tenta. Isso é uma realidade. E é interessante que esta fala aparece normalmente nas suas palestras, né? A sua tentativa, como você fala, é muito coerente e verdadeira, viu, Michael? Sempre aparece isso. Muito bom te ouvir. Muito obrigado mesmo. Gratidão a vocês. Aqui muitos elogios. Muito bom. Belíssima palestra. Desculpa interromper, mas a Clarice Priscila fez uma pergunta e mandou para mim, mas acho que ela queria mandar para todos. Ela pediu para falar sobre, acho que enxaqueca. Então, só estou repassando o recado que eu recebi aqui.
Nem precisa mais, já foi suficiente. Eu agradeço, eu nem percebi que tinha sido para você, mas eu acho que ele já foi tão amplo, já falou tantas coisas que eu me sinto até agora, nesse momento, abusando. Já estou satisfeita. Muito bem, então vamos fechar de novo, então, com essa nossa capacidade de digamos, não ficar, como é que fala? Não ficar no dia, né? Não ficar no dia, mas tentar ficar ligado à perspectiva mais ampla, né? Tudo que está acontecendo de muito grave precisa servir de força motora, né? Para a gente encontrar nas nossas sinas individuais e coletivas alguma coisa boa através disso. A gente precisa conseguir, é esse o nosso momento agora, né? Então, isso, por exemplo, que vocês da terapia artística estão fazendo é muito importante, a gente poder estar em contato, a gente poder estar se nutrindo. A gente precisa disso agora muito, todos nós. Se alguém consegue me nutrir um pouquinho, eu consigo nutrir alguém um pouquinho, é disso que a gente precisa agora, né? E, pelo jeito, vamos precisar mais ainda no segundo semestre. Então, muita força para todos nós, né? Muito grata, Michael. Como sempre, muito bom te ouvir, trazer todo esse conhecimento, essas suas descobertas, essa sua luta, né? Esse senso de coerência que se torna, que nos faz nos tornarmos adultos, certo? É. Muito grata, agradeço também a todos e na próxima palestra será agora no dia 16, onde nós teremos as vivências artísticas, né? Nós estamos também com 3 ciclos que justamente abordam esses 3 âmbitos, né, do conhecimento. O próximo vai ser do sentir, a vivência artística. Então, Michael, você está convidado também a estar conosco, né?